Bom, pessoal, então vamos continuar aqui com a nossa disciplina de eletrônica analógica. Na parte da introdução à teoria dos diodos semicondutores, vai ser a nossa segunda aula, especificamente sobre materiais extrínsecos e a junção PN. Então, os principais objetivos dessa aula é, primeiro, entender o efeito da dopagem dos materiais semicondutores, o que é a dopagem, o efeito que a dopagem tem nos materiais semicondutores, não, em termos de resistividade, mas também em termos do princípio de funcionamento de uma junção PN, o que acontece quando estou com o circuito aberto, na polarização direta e polarização reversa. Bom, os principais requisitos aí é exatamente o que eu dei na aula passada: cristal intrínseco, bandas de energia, portadores de carga e condutividade, recombinação e corrente de difusão e deriva. Então, se por acaso ainda tem alguma dúvida em relação a esses conceitos, eu recomendo tirá-las primeiro, ok? Senão essa aula aqui vai ficar complicada. Bom, materiais extrínsecos doadores, em primeiro lugar, então vamos lembrar que o material intrínseco, o que é? Uma estrutura cristalina formada por átomos de silício, apenas por átomos de silício sem impureza nenhuma. Ok, então lembrando que átomos de silício têm 4 elétrons na camada de valência, os materiais semicondutores, e cada elétron forma ligações covalentes com seu átomo vizinho, com elétrons do seu átomo vizinho, de tal forma que todos, a 0 Kelvin, todos os elétrons estão formando ligações covalentes com seus átomos vizinhos e nenhum portador de carga estaria livre, ok? Bom, aqui são átomos doadores. Na verdade, são átomos com 5 elétrons na camada de valência, tais como antimônio, arsênico e fósforo. Ok? E a ideia é introduzir uma certa concentração de átomos doadores. Ok? Depois eu vou colocar alguns exemplos aí para vocês terem ideia do nível de concentração de dopantes, ok? Que se utiliza. Ok? Mas no final das contas, o que acontece é que, por exemplo, usando aqui um átomo de antimônio, ele tem 5 elétrons na camada de valência, então reparem que a 0 Kelvin, o que acontece? 4 desses elétrons continuam estabelecendo ligações covalentes com seus átomos vizinhos, assim como se fosse um átomo de silício. Ok? Entretanto, como ele tem um elétron a mais, esse elétron, digamos, não tem com quem formar ligação covalente e ele fica a 0 Kelvin, ainda associado na camada de valência desse átomo, ok? Ele fica preso na camada de valência desse átomo e fica aqui nas redondezas, mas, digamos, sem formar nenhuma ligação covalente, ok? Isso a 0 Kelvin. Bom, em termos de bandas de valência, o que está acontecendo? Então, a gente tem que todos os elétrons que formam ligações covalentes, aí vamos pensar aqui só nos elétrons da banda de valência, tá? Eles estão aqui na banda de valência, ok? E estão, digamos, mais fortemente presos à estrutura cristalina, ok? Então, eles estão mais presos em relação a estar na banda de condução ou se tornarem portadores livres, ok? Enquanto esse outro elétron aqui, a 0 Kelvin, ele vai estar num nível intermediário. Lá dentro da banda proibida vai ser criado um nível intermediário de energia, onde vão estar todos os elétrons associados aos átomos doadores. Todo esse quinto elétron adicional de cada um desses átomos doadores vão estar com esse nível de energia que está dentro da banda proibida, mas repare que a distância entre esse nível discreto aqui que foi criado dentro da banda de energia é muito próximo da banda de condução, fica apenas 0,05 elétron-volts, isso considerando o silício com um átomo de antimônio. Ok, lembrando que a banda proibida total por átomo de silício é 1,1 elétron-volts, ou seja, ele está bem pertinho aqui da banda de condução. Ok, isso é chamado também nível de energia do doador. Ok, e o que acontece? O que significa isso, né? Que na temperatura ambiente, como esses elétrons aqui estão muito próximos à banda de condução, então digamos que na temperatura ambiente todos eles vão passar para a banda de condução, certo? Esses elétrons aqui da estrutura cristalina intrínseca, vamos dizer assim, alguns deles ainda continuam quebrando ligações covalentes, e vocês viram como calcular essa concentração, eu passei a equação para vocês, e viram aí que é da ordem de 1 a cada 100 bilhões de átomos, que vão
perder um elétron livre na temperatura ambiente, ok? Entretanto, todos os átomos de antimônio, todos os átomos doadores vão doar ou vão vão ser ionizados, vão perder esse quinto elétron e que vão estar na banda, todos esses elétrons então devidos aos átomos doadores vão estar na banda de condução disponíveis para conduzir corrente elétrica, isso na temperatura ambiente. Ok, pessoal? Bom, então vamos só dar uma olhada aqui na estrutura cristalina, novamente aqui a 0 Kelvin, ok? Os átomos de silício aqui estão em laranja, ok? E os átomos de antimônio, os átomos doadores estão em azul, ok? Então repara que a 0 Kelvin todos os elétrons formam ligações covalentes com seus vizinhos, e esse quinto elétron aqui, do átomo doador, ok? Ele está ainda preso ao átomo, mas muito próximo, ok? E, bom, mais uma vez, se a gente olhar a carga elétrica de cada um desses átomos, né, ela é nula, mesmo do átomo doador, a carga elétrica líquida dele é nula, já que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se ele tem um elétron a mais, quer dizer que ele vai ter um próton a mais. Ok? Bom, e se eu aumentar então para a temperatura ambiente, o que acontece é que esse quinto elétron aqui vai se livrar, ok? Vai se desprender dos átomos doadores, ou vai passar da banda de valência para a banda de condução, e eles vão estar livres para circular pelo material, ok? Na ausência de um campo elétrico, somente pela própria corrente de fusão, pelo movimento aleatório desses elétrons. Lembrando que também os átomos de silício eventualmente podem perder elétrons livres, ok? Mas usualmente a quantidade de dopantes, ok? A concentração de dopantes é muito maior do que o número de elétrons, o número de átomos que são ionizados, de átomos de silício que são ionizados à temperatura ambiente, ok? Então aqui, por exemplo, eu tenho 4 elétrons livres devido a 4 átomos dopantes, e aqui eu só tenho um elétron livre devido à ionização do átomo de silício. Na prática, esse número de elétrons livres devido aos doadores é muito maior, ok? A concentração deles vai ser maior que 1000 em relação a essa quantidade de elétrons liberados pela ionização de átomos de silício. Bom, vamos considerar agora a carga líquida de cada átomo, ok? Então, a gente pode reparar que os átomos dos dopantes, todos eles perderam elétrons, um elétron, então todos eles foram ionizados e têm uma carga líquida positiva, já que eles têm um próton a mais do que o número total de elétrons que está preso dentro ou que está na proximidade desses átomos, ok? E o átomo de silício, que eventualmente em menor número é ionizado, ele também tem uma carga líquida positiva, ok? E o elétron que saiu daqui, ele está livre e deixou para trás aqui uma lacuna, né? Um buraco. E se a gente vê a carga total desse átomo aqui, ela é positiva, ok? E se a gente olhar todos os demais átomos de silício que não perderam elétrons livres, eles continuam com a carga líquida zero, ok? Vamos só para tentar simplificar um pouquinho a visualização disso, eu vou tirar o desenho aqui do núcleo e dos elétrons da camada de valência, certo? E aqui fica evidente que eu tenho íons positivos, ok? Devido aos dopantes, e elétrons livres, certo? E esse mais aqui, na verdade, é a própria carga que a gente diz que a lacuna tem uma carga positiva, ok? Isso aqui, na verdade, é redundante, certo? Então, para simplificar ainda mais, vou tirar todos os átomos que têm carga líquida zero, certo? E aqui a gente vê elétrons livres, ok? Que no caso são 5, ok? Eu tenho 4 de átomos doadores e 1 devido à ionização do átomo de silício, ok? E restou uma lacuna livre, certo? E essa lacuna livre, ela tem a carga positiva, ok? A gente representa, vamos usar essa simbologia que normalmente é utilizada nos livros, né? Então repare que os elétrons livres aqui, eles simplesmente são simbolizados por um negativo, aqui sozinho, ok? Esses íons doadores aqui, eles são simbolizados aqui por um positivo dentro de uma circunferência, ok? E a lacuna livre é simplesmente um sinal positivo, ok? Vamos, só para deixar claro aqui, vamos voltar, certo? Repare que qual que é a diferença entre
essa lacuna livre, essa carga positiva aqui, e a carga positiva devido aos íons doadores, né? Então vamos voltar aqui um pouquinho para trás, certo? Então reparem que os íons doadores eles perderam o elétron e aí ficaram ionizados, e como é a carga líquida do átomo, né? E elas são fixas, elas são presas na estrutura, então essas cargas aqui não conseguem se movimentar devido aos íons, aos átomos doadores. Ok? Enquanto essa lacuna aqui, certo? Vocês lembram que ela pode se movimentar. Então, esse elétron aqui dessa banda de valência pode passar para essa ligação covalente, e aqui essa carga líquida que era positiva vai ser zero e a carga líquida positiva vai ser para cá. Ou seja, essa lacuna aqui, certo? Essa carga positiva aqui, ela está livre para circular pelo material, e por isso que é uma lacuna livre, ok? Similar a um elétron livre, é uma lacuna livre. Ela pode ir andando através da estrutura cristalina do material. Okay? Sim, e lembrando, né, se a concentração de dopantes for muito maior do que essa concentração intrínseca de elétrons livres, o que é essa concentração intrínseca de elétrons livres? São aqueles elétrons livres gerados termicamente devido à estrutura intrínseca do material, ou seja, sem dopantes eu teria uma determinada concentração de elétrons livres a uma dada temperatura, certo? E esse número tende a não variar, ok? Mesmo com a presença de dopantes, ok? E o número de elétrons livres, a concentração de elétrons livres total, então, tende a ser igual à concentração de dopantes, ok? Já que essa condição usualmente é atendida com folga, certo? Passando agora para os materiais extrínsecos aceitadores. Então, os átomos aceitadores, na verdade, são átomos com 3 elétrons na banda de valência, usualmente boro, galho e índio. A hora que eu realizo a dopagem de uma estrutura cristalina de silício com átomos aceitadores, isso que vai acontecer. Ele vai formar ligações covalentes, ok, com seus átomos vizinhos, mas como ele tem um elétron faltante, naturalmente aqui eu fico com uma lacuna aqui, né, um buraco, ok, e esse elétron aqui do átomo vizinho não vai formar ligação covalente com ninguém, ok, isso a 0 Kelvin, certo? E na temperatura ambiente o que acontece é que eu vou ter a ionização de alguns átomos de silício, certo? E eu acho que esse slide aqui vai mostrar melhor, ok? Então a 0 Kelvin aqui eu tenho agora meus átomos doadores estão em verde e os átomos de silício estão em laranja, ok? Então repara que os átomos doadores aqui tem uma lacuna aqui, ou seja, ninguém aqui para formar ligação covalente, certo? A carga líquida dos átomos doadores também é zero, já que ele tem um elétron livre, um elétron a menos na sua estrutura atômica, mas também tem um próton a menos, então a carga líquida continua sendo zero, ok? Mas aqui na temperatura ambiente o que acontece? Mesmo com a presença dos átomos dopantes, digamos a maioria do material, que é o cristal de silício, certo? Continua sofrendo ionização na temperatura ambiente, então algumas ligações covalentes são quebradas, ok? E o que acontece, na verdade, é que esses elétrons liberados dessas ligações covalentes acabam se recombinando na lacuna aqui devido aos átomos aceitadores. E no final das contas, todos os átomos aceitadores acabam sendo ionizados, ok? E preenche essa lacuna deles, certo? E eventualmente também alguns átomos de silício continuam a perder elétrons devido à elevação de temperatura, ok? Mas como o número de átomos aceitadores, o número de átomos dopantes também é muito maior do que esse número de elétrons, ok, que estão livres, como no material intrínseco, certo? Esse número de lacunas aqui resultantes acaba ficando muito maior do que esse número de elétrons livres aqui, certo? Mais uma vez, de forma análoga ao material doador, quando a gente vai analisar a carga líquida dos átomos doadores, agora que eles foram ionizados, eles receberam um elétron livre, receberam um elétron, ok? Então, a carga líquida deles agora é negativa, já que o número de prótons fica menor do que o número de elétrons, ok? E todos os átomos aceitadores, todos os dopantes se tornam íons negativos,
ok? E esses íons negativos, naturalmente, eles estão presos, fixos aqui na estrutura do cristal, ok? Ou seja, essas cargas negativas aqui, devido a esses íons, não se movem pelo material, elas estão presas, ok? Diferente das lacunas que ficaram para trás aqui nos átomos de silício, ok? Essas lacunas aqui, lembrando que elas podem se deslocar entre ligações covalentes de átomos vizinhos, certo? Então esse elétron aqui pode se deslocar para cá e essa lacuna passa para cá, essa carga positiva que estava aqui passa para cá, ok? Então isso ocorre em todo material, então repare que a presença dos átomos aceitadores, no final das contas, provocou o aparecimento de um número grande de lacunas, ok? Na verdade, o número de lacunas fica igual ao número de átomos doadores. Quando a gente vê a carga líquida dos átomos de silício, obviamente os que não foram ionizados continuam com carga líquida zero. Aqueles que foram ionizados têm a carga líquida positiva, ok? Que, digamos, é considerada como sendo a carga da lacuna, certo? E lembrando mais uma vez que ela pode ficar se deslocando pelo material, diferente dos íons que foram ionizados e estão fixos na estrutura molecular aqui do material, certo? Para simplificar um pouquinho aqui a figura, da mesma forma que eu fiz nos átomos doadores, tirei aqui os elétrons de valência e os átomos, aqui estão só as cargas demonstradas, ok? Então repare que esse ponto negativo aqui são os íons que estão presos, ok? E esses positivos aqui são devidos às lacunas, né? Ou à ausência do elétron, certo? E eu tenho alguns elétrons livres, certo? Por aqui, só que em menor número, ok? Retirando agora todas as cargas, digamos, neutras, certo? Então eu tenho aqui as lacunas livres, certo? E tenho os íons devido aos átomos aceitadores, ok? E eventualmente elétrons livres, ok? Que são em menor número. A simbologia, vou continuar usando a mesma simbologia de antes, então o elétron livre é marcado apenas por um menos, lacuna livre por um sinal de mais, e os íons aceitadores também um círculo, só que agora com um sinal de menos. E sim, e o número de aceitadores usualmente é muito maior do que aquele número de elétrons e lacunas livres gerados termicamente, ok? E de tal forma que o número total de lacunas é praticamente igual ao número de átomos dopantes, no caso aceitadores. E, bom, em resumo aqui, então a gente tem que no material tipo N, ok, que recebe, é dopado com material doador, ou seja, com 5 elétrons na camada de valência, ele no final das contas ele fica com vários íons positivos, ok, que são devido aos átomos doadores, e muitos elétrons livres, ok, e o número de lacunas que é geradas termicamente, digamos pela parte intrínseca do material, pela parte só dos átomos de silício, estão em número muito menor e por isso são chamados portadores minoritários, enquanto os elétrons são os portadores majoritários de carga. Majoritários porque em maior número, minoritários porque são em menor número. O material tipo P, ao contrário, ele é dopado com átomos aceitadores, certo? Então só 3 elétrons na camada de valência, então resulta no aparecimento de íons negativos, que correspondem aos átomos aceitadores, certo? E resulta num elevado número de lacunas, ok? Por isso no material tipo P as lacunas são os portadores majoritários de carga elétrica e os elétrons gerados termicamente são os portadores minoritários de carga elétrica, ok? Então eu vou deixar mais um exemplo para vocês calcularem aqui. Então calcular a densidade intrínseca do portadores a 300 Kelvin e 350 Kelvin. Isso aqui, na verdade, é o mesmo exemplo que quem assistiu a aula 1 fez, certo? E eu quero agora que vocês calculem a concentração de elétrons livres a 300 Kelvin e 350 Kelvin, um material tipo N com uma concentração de dopantes de 10 elevado a 17 por centímetro cúbico. E a ideia agora é comparar o número de elétrons livres no material dopado com o número de elétrons livres no material intrínseco, considerando a mesma temperatura. Ok, pessoal?
Sim, e a partir disso também podemos agora calcular a resistividade do silício intrínseco, que na verdade foi calculado na aula anterior, ok? Mas agora calcular do silício tipo P, comparar um com o outro, certo? Substituindo esses novos valores aqui, né? Então temos aqui a mobilidade de elétrons e lacunas do silício intrínseco e aqui mobilidade de elétrons e lacunas do silício dopado. Eu creio que esses valores estejam trocados. Ah, não, tá certo, ok. A mobilidade tende a decrescer, certo? Ou seja, é mais difícil os portadores de carga se moverem em materiais dopados, ok? Já que a estrutura cristalina, digamos, é um pouco modificada, certo? Digamos que com o material intrínseco ela é um pouco mais ideal, então é mais fácil dos elétrons e lacunas se moverem do que com material dopado. Ok, então vocês vão ver aqui o efeito da dopagem na resistividade, ok? Devido à mobilidade um pouco, mas principalmente devido a, digamos, ao aumento da concentração de portadores, ok? Que é o efeito mais relevante. Bom, então a gente já viu agora como que é um material tipo N, o que é um material tipo P, certo? E o próximo passo é fazer a junção PN, que na verdade é quando nós juntamos o material tipo N com o material tipo P. Ok? Lembrando que o material tipo N tem muitos íons positivos, ok? E os portadores majoritários de carga, ok? Aí, portador majoritário, lembrando que são elétrons e lacunas livres. Então, os portadores majoritários de carga são elétrons, minoritários lacunas. E no tipo P, as lacunas são os portadores majoritários de carga e os elétrons portadores minoritários de carga elétrica. Sim, então, se o número de elétrons livres é muito maior que o número de lacunas livres, então quer dizer que desse lado do material tipo N eu tenho uma alta concentração de elétrons livres. E aqui uma baixa concentração. Bom, se eu juntei os dois materiais agora e existe uma diferença grande na concentração de portadores, ok, é natural que vai surgir uma corrente de difusão, no sentido, esse movimento aleatório aqui vai tender a jogar os elétrons para o material tipo P, certo? Então vai surgir, os elétrons vão tender a se movimentar da esquerda para a direita, em direção ao material tipo P. E no material aceitador, o número de lacunas é muito maior do que o número de elétrons, a concentração é maior. Então, na hora que eu junto os dois, a tendência é que ao longo do tempo, com choque aleatório de partículas aqui, as lacunas tendam a se espalhar aqui para o material tipo N, ou seja, uma corrente de difusão. As lacunas são aceleradas, são levadas lá em direção ao material tipo N. Então, vamos olhar com um pouquinho mais de detalhe aqui a junção PN. É importante destacar que se eu pegar, por exemplo, esse pedaço aqui da região tipo N, certo? O número de elétrons tende a ser igual ao número de íons positivos, ok? Então a carga elétrica líquida aqui tende a ser zero. Se eu pegar um pouquinho mais para cá, também vai ser zero. Pegar um pouquinho mais para cá, também tende a ser zero, certo? Lembrando que o número de átomos e elétrons aqui é gigantesco, ok? Aqui está só um desenho idealizado, então, mas qualquer fatiazinha que eu pegar, a tendência é que tenha uma carga líquida nula, ok? Porque repara que mesmo que eu tenha um íon positivo aqui na estrutura molecular do meu material tipo N, ok? Eu tenho elétrons livres que são espalhados de forma homogênea, ok? Do material, então, digamos, quando eu pego uma área um pouquinho maior, a carga líquida fica zero, como se esse elétron encobrisse o efeito desse íon positivo, certo? A gente tem que lembrar também que a carga líquida do material tipo N continua sendo zero, ok? E a carga líquida de uma região tipo P continua sendo zero também, ok? E no tipo P é a mesma coisa, né? Agora, os íons negativos, digamos, são anulados pelas lacunas, ok? Os íons são distribuídos de forma mais ou menos homogênea e as lacunas também. Então, qualquer pedaço, qualquer região do material que eu pegar, a tendência é que a carga líquida seja nula, ok? Bom, mas no momento que eu, então, junto os dois materiais, que eu falei para você, vai surgir uma corrente de difusão, então o que acontece? Certo? Essas lacunas aqui, então, vão tender a ir para o material tipo N. Quando ela vem para cá, essas lacunas aqui rapidamente vão encontrar elétrons livres, certo? Bom, quando lacunas livres se encontram com elétrons livres, o que acontece é uma recombinação
E durante a recombinação, repare que os dois portadores de carga desapareceram. Ok? Da mesma forma, os elétrons aqui da região N tendem a migrar para a região P. Isso aí, estou imaginando um momento que eu estou encostando as duas regiões. Ok? E no momento que ele entra na região tipo P, rapidamente ele vai encontrar lacunas, ok? E no momento que elétron e lacuna se encontram, eles se recombinam e os dois portadores de carga também desaparecem, ok? E isso vai acontecendo, as lacunas vão tentando migrar aqui para a região N, se encontra o elétron, se recombinam e os elétrons vão tentando entrar aqui na região P, encontram as lacunas livres e se recombinam, ok? E o que acontece, né? Repare que agora, depois de um certo tempo aqui, a gente pode pegar essa região aqui próximo à junção, ok? Ou na junção PN, e a gente nota agora que existe uma ausência de portadores livres de cargas, ok? E restaram apenas os íons negativos do lado P e os íons positivos do lado N, ok? E na verdade se formou então uma região de depressão de portadores livres de portadores de carga, ok? Uma região de depressão no sentido que é uma região de ausência de portadores, ok? Eu só tenho íons negativos e positivos, mas que não estão livres, estão presos na estrutura molecular, ok? Portadores livres de carga não existem aqui na região de depressão. Bom, mas como eu tenho cargas íons positivas de um lado e íons negativos do outro lado, então vai aparecendo um campo elétrico, ok? Devido ao potencial positivo aqui e negativo aqui, certo? Bom, se eu tenho um campo elétrico, o que acontece? Os elétrons livres continuam querendo migrar da região tipo N para a região tipo P, certo? Mas agora repare que quando o elétron aqui, digamos, tenta entrar aqui e passar pela região de depressão, ele encontra um campo elétrico nesse sentido. O campo elétrico nesse sentido, o que ele faz? Ele acelera o elétron de volta para a região tipo N, ok? E isso vai ocorrendo também aqui na região tipo P. A lacuna tende a se, por difusão aí para o lado N, mas enquanto o campo elétrico que mantém essas lacunas na região tipo P, ok? Então eu tenho a difusão de elétrons e lacunas, ok? Que tendem a formar essa corrente de difusão, ok? Como o elétron é uma carga negativa, a corrente fica da direita para a esquerda e como a lacuna, a carga é positiva, a corrente elétrica também é da direita para a esquerda, então eu tenho uma corrente de difusão resultante, certo? Mas, por outro lado, vamos lembrar aqui que na região de depressão, isso aqui continua sendo uma estrutura, a nível molecular, eu tenho muito mais átomos de silício formando ligações covalentes, certo? E o que acontece? Eu estou numa temperatura ambiente ou numa temperatura elevada, então a todo momento eu tenho quebra de ligações covalentes, certo? E essas ligações covalentes aqui dentro vão gerar pares elétrons lacunas, certo? Então me liberam uma lacuna, me liberam um elétron aqui dentro da região de depressão, mas mais uma vez eu tenho um campo elétrico. Esse campo elétrico vai acelerar a lacuna na região em direção à região tipo P e acelerar o elétron em direção à região tipo N, ok? Então eu tenho uma corrente de deriva, ok? Que é a soma dessa deriva dos elétrons livres e dos lacunas livres, e esses elétrons e lacunas livres gerados termicamente. Na condição de circuito aberto, né, ou seja, não tenho nada ligado aqui no meu diodo, certo? Ou na minha junção, certo? O que vai acontecer? Obviamente não tem um caminho para circular a corrente, essa corrente vai ser zero. Então o que acontece? Essa corrente de difusão da região tipo P para N de N tipo P, mais a corrente devido à deriva, devido à geração de portadores minoritários aqui na região de depressão, a soma dessas duas correntes tem que dar zero, ok? E aí isso quer dizer que a corrente devido à deriva, o surgimento de pares eletrolacunas, vai ser igual à corrente de difusão, certo? Ou seja, eu atingi uma condição de equilíbrio, porque repare que cada vez que surgem pares de elétrons lacunas, aqui eles são acelerados para a região tipo N e a região tipo P, e isso ocorre a todo momento, certo, pessoal? Mas quando eu ganho um elétron a mais aqui, uma lacuna a mais aqui, o que vai acontecer? A corrente de difusão ganharia força, certo? E conseguiria passar uma lacuna para lá e um elétron para cá, certo? Então ficam esses dois fenômenos se contrabalanceando e no equilíbrio essa soma é perfeitamente igual a zero.
Ok, pessoal? E eu tenho um campo elétrico aqui resultante, que é da região de depressão, certo? E isso aqui, digamos, tem uma tensão que a gente chama de tensão da junção, ou tensão de vazio, certo? Ela pode ser determinada como sendo a tensão térmica vezes o logaritmo natural da concentração de aceitadores vezes a concentração de doadores dividido pela concentração intrínseca de portadores ao quadrado. Ok? Lembrando que essa tensão não pode ser medida externamente. Se eu pendurar alguma coisa aqui, vai circular uma corrente e essa tensão vai cair a zero. Ele não é capaz de fornecer energia. Ok? Pelo menos não um diodo semicondutor que a gente está estudando aqui, de silício. Bom, vamos imaginar agora que eu vou aplicar um circuito externo. Vou aplicar uma fonte com a polaridade positiva aqui, negativa aqui. Então, o positivo está no terminal N e negativo está ligado na região tipo P, através desses contatos metálicos aqui. Certo? Bom, eu tenho positivo desse lado, negativo desse lado. O terminal positivo tende a atrair os elétrons, ok? Para o terminal positivo da fonte, ok? Vocês podem entender isso como sendo aqui eu estou imaginando um efeito transitório, né? Eu estava com o circuito em aberto e de repente eu liguei uma tensão reversa, certo? Então, entre aquela campo elétrico da junção e a tensão externa, eu tenho uma diferença. Essa diferença vai cair sobre a região N e a região tipo P, certo? Ou seja, vai acelerar os elétrons ou atrair os elétrons aqui para o terminal positivo e acelerar as lacunas para a direita ou atrair as lacunas aqui para o terminal negativo, certo? E o que vai acontecendo? Bom, se eu tenho menos lacunas aqui e menos elétrons aqui, isso quer dizer que mais íons vão sendo descobertos aqui, ok? Lembra que esses elétrons livres aqui vão anulando o efeito dos íons positivos, ok? Mas se eu estou atraindo esses elétrons para cá, o que vai acontecer é que vou ter mais íons positivos descobertos desse lado e mais íons negativos descobertos desse outro lado. Na verdade, vai ocorrer uma ampliação da região de depressão de portadores, ok? Quanto maior a tensão aqui, maior vai ser a região de depressão, ok? Até a situação de equilíbrio, certo? Onde essa tensão interna aqui, ok? Vai ser igual a tensão externa, ou o campo elétrico aqui da junção PN vai ser igual ao campo elétrico externo, ok? E isso vai resultar aqui, no final das contas, minha corrente que vai circular pelo diodo vai ser praticamente zero. Ela só não vai ser zero, por quê? Porque os portadores de carga gerados termicamente aqui vão continuar sendo gerados e acelerados pelo campo elétrico aqui da própria junção, certo? Que vão fazer circular essa corrente para cá, certo? Elétrons nessa direção aqui e lacunas nessa direção, ou seja, eu vou ter minha corrente, que a gente chama de corrente de saturação do diodo, ok? Que sempre vai estar presente no diodo, mesmo na condição de polarização reversa, ok? Mas essa corrente é muito pequena, da ordem de nanoamperes ou microamperes, dependendo do diodo, ok? Então ela normalmente é desprezível. Bom, se eu inverter agora o terminal da fonte, eu estou invertendo o potencial aplicado na fonte, certo? O que vai acontecer agora? Eu vou ter uma injeção de elétrons aqui na região tipo N e uma injeção de lacunas aqui na região tipo P. Bom, se eu tenho mais lacunas aqui no tipo P, isso quer dizer que as lacunas vão tender a ser jogadas aqui mais para a região de depressão e os elétrons também vão tender a ser mais jogados aqui para perto da região de depressão, certo? Ou seja, minha corrente de difusão vai tender a aumentar, certo? E quando ela tende a aumentar, ela vai começar a encobrir íons positivos e negativos aqui da região de depressão, e o que vai acontecer vai ser uma redução da região de depressão. E no final das contas, então, eu vou ter essa situação. A região de depressão ainda se torna bem estreita, ok? E eu continuo com a injeção de lacunas de um lado e elétrons de outro, o que aumenta o efeito da difusão, certo? Então, reparem que eu continuo com a corrente de saturação, mas ela vai ser ínfima aqui, o efeito vai ser mínimo, ok? Mas a corrente, devido a essa injeção aqui de lacunas e de elétrons, vai ser muito maior, ok? Então, na polarização reversa,
a ampliação da região de depressão causava um aumento do campo elétrico, que tenderia a se contrabalancear com, com a corrente de fusão ou com a concentração de elétrons livres e lacunas livres. Aqui eu não tenho nenhum efeito para contrabalancear. Isso quer dizer que qualquer aumento dessa tensão externa aqui vai me provocar um aumento muito grande da corrente que circula pelo diodo, certo? Ou seja, a polarização direta, o meu diodo tende a entrar em condução e essa corrente vai crescer, na verdade, exponencialmente com qualquer aumento dessa tensão externa aqui. Ok? Já que eu não tenho nenhum mecanismo para contrabalancear esse efeito do aumento da tensão externa aplicada. Então, vamos finalizar por aqui, porque o vídeo já está ficando comprido. Ok? Os principais conceitos que a gente viu aqui, o efeito da dopagem dos materiais semicondutores. Ok? Vocês já devem ter percebido que a introdução de dopantes, seja no material tipo P, um material tipo P ou tipo N, vai provocar um aumento da concentração de portadores de carga, então isso vai ter um efeito de reduzir a resistividade do material, certo? E vimos o princípio de funcionamento de uma junção PN, o circuito aberto com a polarização direta e polarização reversa. Aqui mais uma vez vou deixar alguns links para quem quiser se aprofundar no assunto, tem vídeos bastante interessantes que mostram a questão da dopagem, certo? Como que funciona a dopagem dos semicondutores, é um processo bem complicado e é um processo à parte, ok? Sobre o funcionamento da junção PN, com um pouco mais de detalhes, né? E também um vídeo interessante que mostra a simulação de uma junção PN, ok? Uma simulação numérica baseada num modelo mais, digamos, real, ok? Então, obrigado, pessoal.